é importante refletir que o município faz parte do Estado brasileiro e, portanto, começaremos com a definição do próprio Estado. Bom, definir Estado não é uma coisa simples, mas é importante reconhecê-lo como resultado de um processo histórico, sobretudo de um processo histórico que data da Idade Moderna, né? A discussão do Estado enquanto um ente que exerce o poder. Sabe que essa reflexão nos filósofos políticos vem desde Maquiavel. A grande pergunta de Maquiavel com o príncipe, muitos já devem ter ouvido falar, né? A preocupação dele era como manter a estabilidade do poder, como controlar esse poder. A preocupação era a ordem. E essa discussão da ordem, né, vai sendo trabalhada do ponto de vista histórico. Sabemos que a ideia do Estado moderno, a partir do século XV, sobretudo XVI, remonta para a Inglaterra. Mas não é um Estado qualquer esse exercício do poder, é o Estado que temos aqui, inclusive, de forma nacional. A ideia do exercício do poder de forma centralizada, a ideia de nação. Portanto, instituições, né, instituições reconhecidas como organizações para exercer este poder. Enfim, aqui está a palavra-chave. E veja, não vamos nos perder no que eu estou tentando explicar aqui, pelo menos noções gerais sobre Estado. É reconhecer o município como um ente do Estado. Então, estou falando do Estado no seu sentido geral, nacional, com poder centralizado. E que o município faz parte, como nós vamos ver na discussão da federação. Mas veja, não dá para trazer uma definição abstrata. É importante, eu faço questão de reconhecer essa ideia da formação histórica. E é claro que o Estado e as suas instituições vão se aprimorando conforme a necessidade, né, da manutenção desse poder. Veja que uma discussão de Estado, hoje para nós fica muito clara, quando aqui eu tento mostrar a ideia de esse poder centralizado, falar em Estado é falar em povo, território e soberania. Isso é o exercício, sobretudo, das diversas instituições para garantir uma conquista que é moderna. Tem até a palavra aqui, contemporânea. Bem, antes que a gente siga adiante, eu costumo sempre lembrar a todos, bem de forma simples, uma confusão que muitos fazem, a diferença entre Estado e governo. Não vamos adentrar nessa discussão, mas lembre que o governo, a rigor, é um conjunto de pessoas ou de órgãos complexos que exercem o poder, que efetivamente orientam o poder político à sociedade. O Estado já tratamos dessa centralização por meio de instituições. Então, há sim diferença entre governo e Estado. Veja, você é gestor, contador, fala, mas puxa, agora resolvemos caminhar pelo lado da abstração. Mas aqui não é abstração, são conceitos fundantes para entender inclusive o município. Atenção, enquanto Estado, né, que a rigor, para que as suas instituições exerçam esse poder, há quem oriente esse poder, portanto, o governo e os governos que os municípios passam. Mas eu estou me referindo à discussão do Estado-nação. Vamos lá, vamos continuar nessa reflexão. O Estado, para exercer, sobretudo, as suas ações, ele é orientado por alguns princípios, né? A literatura discute isso de forma bastante longa. Eu aqui só trouxe isso para vocês para reforçar a responsabilidade da ação de cada um presente nesse Estado. Não esqueça, você no município. 3 princípios chaves. O princípio do equilíbrio. Vale dizer que o Estado deve garantir que a economia funcione de forma harmônica, equilibrada. O princípio do progresso. Também aí, a economia deve funcionar gerando os mais altos níveis de bem-estar social, de bem-estar, inclusive, né, de forma mais ampla. Então, veja que a ação do Estado deve estar orientada por essa ideia de progresso. O que eu estou falando, não só por meio da definição, mas isso é a leitura da trajetória dos Estados contemporâneos, né?
esses três princípios norteiam e limitam, inclusive, a sua reflexão na forma de ação e atuação. Mas há um terceiro princípio que nos parece também tão fundamental quanto o princípio da justiça social. Aqui, trata-se de dizer que as atividades econômicas devem respeitar e beneficiar a todos os grupos, a todas as classes sociais. Lembre que nós, em termos do município, sabemos que no dia a dia o nosso trabalho tem que estar voltado por essa ideia do princípio da justiça também, né? É respeitar as diferentes classes, os diferentes indivíduos. Bem, reconhecendo esses princípios norteadores da ação, vamos agora discutir a forma de intervenção do Estado, as funções de intervenção do Estado. São três, como podem ver: a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Bom, é claro que eu aqui já estou tentando passar até um pouco a mais e um pouco da minha energia enquanto economista, mas a rigor, isso aqui não é para um economista. Estamos falando das funções de atuação do Estado. Como é que o Estado deve intervir na economia? Ora, deve intervir de forma alocativa, alocar os recursos para responder às necessidades de toda a sociedade. Ele também deve ter uma função distributiva, garantir que todo processo de ampliação da capacidade produtiva... Não, espera aí, que eu vou traduzir. Ampliação da capacidade produtiva, vale dizer, é toda a riqueza produzida de bens, de serviços, internamente no país. Veja o exemplo, por exemplo, do PIB. O PIB mede esta riqueza, mede este crescimento. Porém, como função do Estado de intervenção, é garantir que esse crescimento, de nada adianta crescer a produção se não for distribuído a que toda a sociedade, regiões, usufrua deste crescimento, do aumento da capacidade produtiva. E uma terceira função importante é a função estabilizadora. Vale dizer que o Estado tem que estar preocupado com o nível da demanda agregada da economia. Não, vamos traduzir. A rigor, o Estado tem que estar preocupado em que o resultado de todas as buscas, as procuras, né, no mercado, na economia, sejam atenuadas, sobretudo com base em crises, crise de inflação, recessão, enfim, é papel do Estado garantir essa função estabilizadora, ou seja, que a economia permaneça de forma a que toda a população e todos os insumos produzidos possam garantir, né, que volte à população, à comunidade, por meio daqueles princípios que comentamos. Falei muito difícil? Não. A rigor, gostaria de enfatizar, né? Essas são formas de intervenção do Estado, que a literatura trata, e há diversas formas de entendimento. Mas, a nosso juízo, nos parece importante para localizar você no município, entendendo o papel de intervenção do município nesse conjunto do Estado. Bom, vamos continuar. Há diferentes tipos de Estado. Claro que nós falaremos aqui especificamente há dois tipos de Estado: o Estado unitário e o Estado federado. Não preciso nem me adiantar que vocês já se reconhecem que o Brasil, né, trata-se de um Estado federado. Mas vamos para a definição, primeiro, daquilo que pouco conhecemos e talvez temos pouco acesso. Estado unitário diz respeito que as unidades do Estado, né, estão subordinadas a um poder central. Olha só, a descentralização de atividades administrativa, legislativa ou políticas, se existente, fica inteiramente subordinada ao poder central. Bem, exemplos de alguns estados, agora me ocorre, a França é um Estado unitário, mas o Brasil, principalmente a partir da Constituição de 88, começa a fazer jus à ideia de um Estado federado. E eu vou explicar para frente o porquê. Vamos ver a definição do Estado federado. A agregação de Estados-membros e descentralização das atividades administrativas,
legislativas e políticas. Trata-se de dizer da participação de Estados-membros com um processo de descentralização nestas ideias administrativas, legislativas e políticas, mas eu diria mais importante, ou tão importante quanto, é complementar a ideia do Estado federado com a ideia de que o poder, lembra lá que falamos exercido pelo Estado, né? Cada uma dessas unidades tem um poder autônomo, e essas unidades participam de um poder central, de uma Câmara de Representantes. No nosso caso, inclusive, reconhecemos isso pelo papel do Senado brasileiro. Bem, mas vamos discutir melhor o que se aplica a nós, a nossa federação. Vamos ver o que está na lei. Vamos chamar a nossa lei, a Grande Constituição. Está na Constituição. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, todos autônomos. Bem, pessoal, veja, está na lei. Veja que está na lei. É formada por poderes autônomos. Mas tem aí uma questão importante a ser dita. Mas essa autonomia completa, como é que funciona essa autonomia? Bom, eu já posso adiantar que a autonomia está colocada pela Constituição. Mas, para isso, é importante discutir como é que se processa as competências de cada ente, como é que essa autonomia é efetivamente assegurada. Para isso, vamos ver a definição do nosso tipo de federação. Há dois tipos de federalismo: federalismo dual e federalismo cooperado. Vamos ver federalismo dual. É aqui que tem o, né, dual, isso. Separa radicalmente a competência do poder central e do poder dos estados federados, atribuindo a cada uma área própria de atuação. Bem, é importante que se diga que aqui, cada esfera de governo, ela teria uma área própria de atuação restrita. Esse seria o federalismo dual. Logo, vocês já perceberam que não se aplica ao nosso Brasil, ao nosso Estado federado, com o federalismo cooperado. Vamos ver o federalismo cooperado. Esse federalismo cooperativo, vale dizer que na mesma matéria de atuação, deve haver a participação de mais uma esfera de poder, sendo definidos os níveis de atuação de cada uma delas. Talvez aqui pode começar a criar alguma certa confusão à cabeça de todos vocês. Mas é simples, quer ver? Na realidade, nós temos um exemplo, e logo me vem à mente, o exemplo dos sistemas de políticas públicas organizadas na nossa federação. Eles operam por meio do federalismo cooperativo. Veja lá, o exemplo, o SUS, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. A rigor, nós estamos falando de um sistema que cada ente, ou seja, cada esfera de governo que compõe esse sistema, União, Estados e municípios, tem uma atuação própria, mas também tem uma atuação que pode ser executada por uma e por outra esfera. Claro que para isso há preciso um acordo, há uma definição, né? Vou ainda ser mais preciso. Na área da saúde, o SUS, sabemos, e vocês sabem como municípios, os municípios são reconhecidos como aqueles responsáveis pela atenção básica, ou seja, pelo nível de atenção à saúde, a primeira, a porta de entrada. Mas também, se o município não realiza, o Estado, o governo estadual, a esfera estadual de poder, pode ser responsável, eu digo, ela complementa. Ou seja, entendem que aqui há uma cooperação. E na Constituição, é claro, essa cooperação se expressa muito por meio da cooperação técnica e financeira. Bom, na média complexidade, outro nível de atenção, sabemos que vários municípios não têm, inclusive, condições, pela sua estrutura, pela sua capacidade, de responder a exames de média complexidade. Portanto, o Estado, assim, entra e exerce a sua participação. Alguns municípios, por outro lado, executam exames, mas também o Estado complementa. E no caso, por fim, da alta complexidade, também sabemos que tanto estados,
a esfera do governo regional, como a União, são responsáveis e participam e atuam na questão da alta complexidade. Eu não sei se ficou claro, mas aqui para nós era deixar como é que as esferas de poder se organizam, como é que atuam, e para nós, municípios, a gente escuta sempre, né? Artigo 30, o município é responsável pela execução das políticas de educação, saúde, assistência. Artigo 30 da Constituição. Mas não pode ser responsável sem o complemento, sem a cooperação técnica e financeira dos estados e da União. Bem, eu espero isso ter deixado um pouco claro esse movimento de construção do federalismo cooperativo. E se eu falo movimento, tem a ver com a nossa Constituição de 88. Então vamos ver como a Constituição de 88 foi pensada a partir dos vértices chaves da ideia de federação, de federalismo. Vamos ver esse VT? Na década de 70, o povo brasileiro começou a se mobilizar pela volta da democracia. Nos anos 80, essa mobilização tomou corpo na luta por uma Assembleia Nacional Constituinte que escrevesse um novo ordenamento jurídico para o Brasil. A sociedade participou desta construção. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Depois de 21 anos de ditadura, a Constituição de 88 definiu o Brasil como um Estado democrático e de direito. E uma das suas grandes inovações foi colocar os municípios mais perto da sociedade, dando a eles a responsabilidade de executar as políticas públicas. O poder soberano é exercido pelo governo central, a União. Mas estados e municípios têm autonomia política, administrativa e financeira. Para os municípios, isto significa que eles podem fazer leis próprias através das câmaras de vereadores, podem se organizar em secretarias como acharem melhor para atender às necessidades da população. E têm condições de arrecadar impostos e procurar recursos por conta própria, embora tenham garantida a participação em verbas arrecadadas pelo Estado e pela União. Veja que, ao ouvir Ulisses aclamando a Constituição, é importante lembrar a todos que essa Constituição ela foi construída sob duas vertentes: resgate da dívida social e descentralização de recursos. Vale dizer que anteriormente, todos vocês sabem, os recursos estavam concentrados no poder central na União. Ora, a construção do federalismo, por meio dessa vertente da descentralização, chama atenção importante não só da responsabilidade do município na execução das políticas, mas também na forma de arrecadação de recursos para fazer jus a essa política. Bom, eu já estou falando sobre o federalismo fiscal. Importante, então, trazer a vocês essa discussão, dizendo claramente que o debate sobre o federalismo fiscal diz respeito às esferas de governo se relacionarem do ponto de vista de recursos financeiros. Diz aqui também que não basta essa relação, esse relacionamento, sem que esteja montado claramente um sistema de distribuição dessas competências para responder às necessidades públicas pela esfera central e pelas demais esferas descentralizadas, associada à garantia de recursos financeiros. Bem, o que estamos reforçando é que a ideia de federalismo fiscal chama a atenção que a construção a partir de 1988, a nossa grande Constituição Cidadã, a Constituição dos Direitos, que Ulisses Guimarães trouxe aí ao peito e puxou, né, como um baluarte do nosso papel do município, tem um aspecto chave que marca a década de 90, a década dos 2000
e está introjetada no espírito da Constituição. Eu diria para vocês a palavra-chave, descentralização. Vamos ver, sobretudo, o que isso significa, descentralização enquanto palavra-chave. Descentralização é a distribuição de poder e de recursos entre as várias esferas de governo. Pessoal, eu até parei para pensar e refletir o que essa palavra significa. Bom, vocês ouviram falar em descentralização, praticamente, né, eu que não sou tão novinho, e aí tem gente nova, mas desde que atuamos na década de 90, a partir da Constituição, a descentralização foi o que norteou a forma de funcionamento das políticas públicas. E descentralização, ela não pode só vir acompanhada de descentralização de poder, se não descentraliza recursos. E essa foi a marca, como eu disse, da Constituição, a descentralização de recursos. É importante agregar ainda que o Brasil, com a Constituição, deu possibilidade de recursos serem arrecadados pelo próprio município, como vocês viram no VT, e aqui garantiu essa ideia de descentralização, ou seja, poder e recursos. O município tem capacidade de arrecadação e de executar. Autores como José Roberto Afonso, eu cito porque é um dos tributaristas que vem discutindo e acompanhando o processo de descentralização dos recursos e da política, ele tem dito que, sim, a mola mestra da Constituição é a descentralização de recursos. Isso aconteceu de fato. Os municípios tiveram maior possibilidade de arrecadação, de poder de arrecadação. Ele diz ainda mais, isso aqui está até no comentário do livro do Polo, a gente chama de livro, mas sobretudo de todo esse material que vocês têm disponível no Moodle. Lá o professor Polo chama a atenção da tabela desse movimento de descentralização fiscal, onde os municípios passaram a ter maior poder. E aí ele traz uma tabela ali, que eu vou tentar passar os números para vocês, embora eu não a tenha aqui, mas eu acho que chama atenção. A ideia, pessoal, é mostrar quanto que o município avançou na sua capacidade de arrecadação. Vejam vocês que em 1960, a União, no total da receita disponível, ou seja, daquilo que impostos e transferências constitucionais, desse total, a União, em 1960, eu preciso revelar quando eu nasci, a União era responsável por 60% desse total da arrecadação. Os estados, 34%. E os municípios, 6% somente. Falamos agora de 2006. Essa tabela traz, inclusive, o último dado, 2006. Veja esse movimento da descentralização, ou seja, pró-recursos para estados e municípios, os governos subnacionais, principalmente município. Veja, a União, que estava com 60% dessa arrecadação, passa a 57%. Fica por ali. Os estados, de 34%, reduzem 25%. Mas os municípios, que em 1960 correspondiam a 6% do total da receita disponível, passa a corresponder a 18%. Veja que isso dá um movimento da descentralização de recursos no país, principalmente a partir da Constituição de 88. E aqui é importante que se diga, a literatura também já revelou, o Brasil é um dos países com a maior descentralização fiscal, ou seja, que os municípios têm capacidade de arrecadar e de fazer jus ao exercício das suas políticas públicas.